lá, iniciando, as pessoas vão chegando e a gente pediu que as pessoas pudessem mandar algumas perguntas sobre o tema. E a gente gostaria de reforçar aqui, para aqueles que estão conosco, que vocês podem ao vivo colocar aí no chat alguma pergunta sobre o tema e nós vamos buscar respondê-la ao final da nossa conversa. Boa noite, 021 Jacksin, Musco F. Mônia, C. Castro Monteiro, Evamar Lopes. Boa noite, Rubens. Estavam falando de você há pouco, com Filó. Boa noite, Paulo César Fernandes. Então vamos lá, começar a nossa conversa para aproveitarmos o nosso tempo. Nós pedimos algumas perguntas. Vamos começar com uma pergunta que veio do Instagram. A Lourdes, ela fez a seguinte pergunta: como a mediunidade começa? E a gente gostaria de dizer para todos nós, né, um pouquinho sobre o que é mediunidade, para entender quando isso começa. Então, há uma situação que precisa ser diferenciada da outra. Um fato é a sensibilidade mediúnica. O que é a sensibilidade mediúnica ou a faculdade mediúnica? É essa condição que a criatura apresenta de intermediar através de uma sensibilidade que o leva a ver, ouvir e, ao mesmo tempo, às vezes, permitir a manifestação dos espíritos para o contato com terceiros. Essa faculdade, segundo a visão espírita, ela é inerente ao espírito. Todos nós temos algum grau dessa sensibilidade. Algumas criaturas vão ter essa sensibilidade mais ou menos ostensiva, mas a gente nasce com essa condição. A pessoa carrega na sua estrutura orgânica, em especial na sua estrutura do sistema nervoso, condições de apreender essa realidade transcendente, que transcende a matéria, e trazer essa informação. O fato, que nós gostaríamos de lembrar é que essa faculdade, ela ainda é pesquisada para um entendimento maior do que acontece durante o fenômeno mediúnico. Alguns dos fenômenos espirituais, e depois nós vamos falar mais um pouco sobre isso, eles já foram estudados.
né, a forma como que a prece e a meditação alteram o funcionamento do cérebro durante esses atos de fé, de adoração dessas pessoas ou de contemplação dessas pessoas. Uma pesquisa envolvendo mediunidade e na tentativa de descobrir como que ela funciona e que foi publicada numa revista indexada, uma revista respeitada, né, Plus One. Essa revista publicou uma pesquisa sobre a psicografia. E o que se descobriu não foi um fenômeno de alteração cerebral durante a manifestação mediúnica. Mas como era um fenômeno inteligente, um fenômeno de escrita, houve uma diferença clara entre a pessoa fazendo a sua própria escrita e fazendo uma escrita mediúnica, sendo que nessa segunda, a área da criatividade que é usada para escrever, ela não foi ativada. Só para a gente entender que isso tem que caminhar. Isso é faculdade. A mediunidade em si é quando a pessoa desenvolve essa faculdade e essa faculdade serve como intermediária entre um espírito, ou o mundo espiritual, o mundo transcendente e o mundo físico. Então, é uma coisa mais direcionada. Então, eu posso ter uma sensibilidade mediúnica e bloquear de alguma forma que isso se expresse e mesmo que eu sinta, que eu veja, que eu ouça, sem nunca utilizar desse fenômeno para trazer uma comunicação para as pessoas. Eu percebo a vida espiritual, mas eu não transmito, e aí eu não estaria vivendo a função de médium. Então, comecemos desse lugar, né? Qual que seria, então, esse início, ou seja, quando começa a surgir a mediunidade? Ou será que a pergunta que chega até nós seria como, né, a gente vai perceber se existe esse fenômeno ou se a pessoa tem a faculdade, né? A pergunta ficou muito em aberto, né? Então, nós vamos caminhando aqui com as nossas informações e vamos trazendo algumas ideias para esclarecer, vamos pegar outras temáticas para a gente falar sobre isso. O fenômeno, né, mediúnico, como é que ele é visto pela ciência? Então, a realidade dos fenômenos espirituais, ela é uma busca de aprendizado ainda da ciência.
Da mesma forma que a ciência, né, ela não comprova a realidade do espírito, ela também não comprova a não realidade do espírito. E ela busca uma compreensão desse fator. Quando nós, na caminhada, falamos do fenômeno mediúnico para a ciência, né, ele é interpretado como uma possibilidade, ele é interpretado como um elemento cultural, né, faz parte da cultura e da crença das pessoas. E hoje, né, a ciência, através de pesquisas, de evidências clínicas, sabe que essas experiências espirituais que desenvolvem a questão da fé, da religiosidade, da espiritualidade de muitas criaturas, ela é responsável por melhores condições de saúde na maioria dessas pessoas. Então, não se questiona ou afirma que exista ou não, mas se afirma que as consequências disso que os médiuns, as pessoas relatam vivenciar, isso pode trazer mudanças positivas na vida da criatura e trazer um melhor estado de saúde. Porque o tempo todo nós vemos as pessoas misturando, se a gente pode dizer assim, as questões dos fenômenos espirituais com os fenômenos psicopatológicos. Ou seja, as pessoas ficam querendo entender o que é um ou outro, se há uma interação, né, dos dois, se um fenômeno que é o fenômeno mediúnico, ele interfere no fenômeno psicopatológico, se essa interferência é positiva ou negativa. Isso começa, e a gente não pode negar isso, historicamente, porque a presença do fenômeno psicopatológico na história da humanidade sempre foi relacionada por um grande grupo, por um grupo de homens e mulheres em toda a história, com a interferência dos deuses, ou dos demônios, ou dos espíritos. Então, aquilo que nós hoje conhecemos como um sintoma, um sinal patológico na vida da criatura, sempre esteve associado com a possibilidade da interferência do mundo espiritual, do mundo divino, dos seres demoníacos, causando esse tipo de situação. Isso é uma crença que foi partilhada durante toda a história da humanidade. E a ciência, ela não conseguiu, de uma maneira absoluta, fazer com que
isso se tornasse só uma falácia, uma ilusão. Essa crença permanece nas pessoas e elas querem saber dessa resposta. O que acontece é que, com o desenvolvimento do conhecimento científico, nós temos hoje alguns fenômenos psicológicos ou psicopatológicos que são possíveis de serem identificados como algo exclusivamente fruto de uma alteração no campo do sistema nervoso da criatura, principalmente do encéfalo da criatura. Por outro lado, esses fenômenos, eles têm essa explicação e existem outros que não conseguem ser explicados somente por uma alteração orgânica, e algumas coisas que ali se apresentam trazem fortes indícios de uma ação de um ser fora da criatura, com revelações, com colocações que a criatura não possui, e isso faz com que a questão entre o que é material e espiritual no transtorno mental permaneça. E acredito que vai permanecer durante muito tempo. Tendo clareza de que muitas coisas que dentro do campo religioso é considerado uma intervenção espiritual e que dá origem a perturbações psíquicas, não são, na verdade, fenômenos espirituais, e sim problemas da própria criatura que traz alterações neuroquímicas que provocam esse quadro. Isto não é uma fala minha quanto médico. O próprio Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita, na Revista Espírita de junho de 1861, que é uma coletânea de revistas que ele publicava, e ele apresentava casos, ele discutia ideias, ele respondia, ele pegava os fenômenos que chegavam até ele e buscava explicar. Ele tem um texto sobre alucinações, um belo estudo, bem organizado, em que ele tenta diferenciar a vidência como um fenômeno mediúnico, a ilusão, como uma percepção inadequada ou distorcida da realidade, e a alucinação como uma produção mental
trazendo uma percepção como se fosse realidade, embora não seja. E ele acaba concluindo que muitas coisas que as pessoas chamam de vidência ou de ilusão, na verdade, são alucinações. E nós lembramos de uma resposta dos espíritos a Kardec sobre as pessoas que têm convulsão, se aquilo não seria uma intervenção espiritual. É uma resposta dos espíritos de que muito daquilo que as pessoas acreditam que as criaturas precisariam de exorcismo, elas necessitam, na realidade, de médicos. Ou não é uma questão espiritual, é uma questão patológica. Então, essa resposta e esse esclarecimento que eu acho importante sobre mediunidade, e agora nós vamos caminhar sobre mediunidade na infância, isso é importante quando a gente fala sobre mediunidade numa abordagem médico-espírita, como a gente tenta trazer para as pessoas com maior clareza. É importante, né, a gente trazer aqui que, da mesma forma que nós vemos a mediunidade como um todo, dentro desse estudo, falando do adulto, é a mesma observação quando se fala de criança e adolescente. Faculdade mediúnica, mediunidade. O que acontece diferente é que nós precisamos ver o que o fenômeno ou que a sensibilidade mediúnica interfere na vida de uma criança e de um adolescente, como isso pode impactar a vida dessa criança e desse adolescente, caso essa mediunidade for desenvolvida, trabalhada, e quais os cuidados que a gente tem que ter nesse contexto. Além do fato que nós precisamos, quando diante de algum fenômeno que acreditamos ser espiritual, que antes de dar uma martelada final, né, fechar a questão, nós precisamos de uma avaliação especializada se nós não estamos diante de um transtorno mental e não de um fenômeno mediúnico. Nós não podemos dizer com clareza, né, a Marcela, também pelo Instagram, nos perguntou com qual idade que a gente pode considerar uma criança médium. Olha, considerar uma criança como portadora de uma faculdade mediúnica, isso pode acontecer em qualquer fase onde
haja uma capacidade dessa criança de expressar a experiência que ele vive. Então, algumas vezes as pessoas trazem crianças muito novinhas, com dificuldade de sono, que não melhoram com nenhum tipo de orientação, nem algum tipo de técnica que a família se utiliza por orientação profissional para melhorar o sono, ou crianças que desde muito pequenas elas se irritam facilmente, choram muito, mudam o comportamento bruscamente de uma forma que às vezes assusta e incomoda muito, se isso não seria uma interferência espiritual. Enquanto uma criança não consegue se expressar, nós não podemos falar de mediunidade. Porque a gente não tem como determinar isso. Alguém então poderia dizer, mas alguma pessoa, algum profissional, alguém pode dizer que aquilo tem uma interferência espiritual? Em sã razão, a gente pode dizer da possibilidade. Mas dizer que há uma intervenção espiritual perturbando aquela criança, isso eu diria que é atrevimento. E o atrevimento eu aprendi com uma professora de psicologia sistêmica, uma profissional com quem eu pude estudar e que eu tenho muito respeito enquanto profissional e pessoa, é a Zélia Nascimento. Ela dizia, né, que atrevimento é filho da ignorância. O atrevido é um indivíduo ignorante. Ele está falando de algo que ele não tem certeza. Mas e se um médium me falar que meu filho está sob interferência mediúnica? Do ponto de vista da orientação de Kardec, se um médium me diz isso, eu tenho não só o direito, mas o dever de duvidar. Porque para que se tenha certeza que uma orientação, uma informação mediúnica seja verdade, dentro da metodologia que Kardec construiu e que ele colocou e publicou em O Livro dos Médiuns, isso teria que acontecer através de diversos médiuns, de preferência de diversos espíritos, numa situação em que um médium e o outro não têm nenhum contato, nenhum conhecimento. Então, se precisaria de várias confirmações nesse contexto. Então, eu posso negar que haja uma influência espiritual quando um pai me chega e diz isso? Não. Mas eu também não posso aceitar isso como uma verdade se eu não tenho esse recurso para saber o que está acontecendo.
Para que uma orientação única seja levada a sério nesse contexto, seria necessário que essa informação mediúnica viesse acompanhada de dados, informações, revelações que possam ser comprovadas e que o médium não tivesse acesso a esse tipo de informações. Ah, mas é um médium confiável. Mas é um homem ou uma mulher perfectível, mas não perfeita, sujeita a erros e enganos. E mesmo os melhores médiuns estudados na história, eles tiveram momentos de enganos. Pode ser que os que os idolatram não aceitem, mas aquelas pessoas de bom senso, de cuidado, acompanhando esses fatos, eles podem comprovar isso. Quando essas informações elas podem ser comprovadas, eu posso, enquanto pessoa, aceitar essa interferência. A ciência, ela vai continuar com o direito da dúvida. Ou, no máximo, ela vai fazer a coisa como algo sugestivo do fenômeno, como foi feito, por exemplo, nos estudos dos casos de reencarnação do Dr. Ian Stevenson, que foram publicados como casos sugestivos de reencarnação, embora os detalhes que são trazidos ali, eles são, na maioria das vezes, indiscutíveis de dizer que algo veio para aquela criatura que reencarnou de uma outra vida e não da vida atual. Então, eu não posso dizer isso simplesmente. Existe um fenômeno com as crianças, que é do amiguinho que só ele vê, ou pessoas dizem que é o anjo da guarda, que é alguma coisa dessa forma, e que, diante desse fato que acontece muito, há uma interpretação de que essas crianças seriam médiuns, no sentido de ostensividade, que isso é uma vidência que prenuncia a ostensividade da mediunidade, mas na minha observação clínica e de experiência de vida, eu já vi muitas crianças que tiveram isso e que nem na adolescência, nem na fase adulta, apresentaram nenhum tipo de experiência mediúnica. Então, dentro da minha pequena observação, eu acredito que, embora com muitos anos de trabalho e com experiência também com mediunidade, eu não afirmaria de maneira alguma que esses fenômenos que acontecem com as crianças, fenômenos de conversar com esses amiguinhos que as pessoas não veem, que isso seria um prenúncio de mediunidade.
Acredito sim que nós temos que ter bastante cuidado para não fazer essas inferências, porque como médicos isso não é a forma de lidar, e nem como espíritas nós deveríamos fazer isso a partir da própria orientação de Allan Kardec. Para as pessoas que estão entrando, eu só queria lembrar, se alguém tem alguma pergunta e que quer nos fazer sobre o tema mediunidade na infância e na adolescência, pode colocar no chat. Nós vamos, ao final, responder as perguntas dentro desse contexto. Então, voltando à pergunta, quando é que a gente considera uma criança médium? Nós vamos considerar uma criança ou um adolescente médium quando os fenômenos que acontecem com ele trazem-nos fortes indícios que há uma interferência espiritual no processo em que ele está vivendo. Aí nós encontramos um outro desafio, que é o que as pessoas nos perguntam sempre. Como é que eu vou entender se uma criança está com um transtorno de comportamento, de conduta, se ele está vivenciando fenômenos muito graves de ansiedade, de angústia, fenômenos psicóticos, se aquilo tem uma interferência espiritual, ou ainda, se aquilo é desencadeado, na verdade, por uma interferência espiritual que atua sobre essa criatura e faz com que ela aparenta uma doença. Isto não pode ser comprovado a partir da observação de um único fenômeno, de um único momento. Para se dizer se é doença ou se é interferência espiritual, eu preciso fazer um estudo horizontal da situação. Eu não posso ver uma pessoa, uma criança caída no chão, mudando de voz, agressiva, e simplesmente, ao ver isto, dizer que aquilo é uma obsessão espiritual. Fechar diagnóstico. Não. Como médico, eu também não posso dizer que isso não seja possível. Porque eu também não tenho condições de fechar isto de uma maneira tranquila. O que eu preciso observar? Observar a história dessa criança. Observar as vivências e experiências desse jovem. Observar o que vem de conteúdo dessas situações que possam nos trazer determinadas comprovações
que isso se modifica. Ou informações claras ou observações claras de familiares que nos trazem um indício da interferência espiritual. O que eu quero dizer com essas coisas? Olha, doutor, o meu filho tinha 12 horas que ele estava gritando, se debatendo, e a energia ficava cada vez maior, e o espírito dizia que não ia embora do corpo dele, até que em determinado momento esse espírito começou a brigar com que ouvisse alguém e ele se afastou contrariado. E você receber ao mesmo tempo a informação de alguém dentro da casa que num outro lugar, sem que essa criança ou esse jovem soubesse, alguém ou um grupo de pessoas estava orando para afastar aquela interferência espiritual. E que simultaneamente os fatos aconteceram. Uma vez, pode ser acaso, né? Eu não acredito em acaso, mas muita gente acredita que seja isso. Mas isso vai nos trazer uma situação diferente. A gente pensar nesse contexto. Uma criança ou um jovem pode, de repente, ter uma eclosão da mediunidade, ele passa a ter uma sintomatologia na vida dele descontrolada, porque ele não conhece, ele não foi treinado, ele não foi orientado, aquelas coisas acontecem por acontecer na vida dele, né? E de repente, durante um fenômeno desse, há uma manifestação que diz ser de um parente da família, que fala, informa através dessa criança e do jovem o seu nome, o seu apelido, aonde ele viveu, o que ele quer, que traz revelações que confirmam a personalidade dessa pessoa e que ele estaria ali interferindo nessa criança, às vezes para cobrar alguma coisa de uma relação de passado ou para cobrar, né, ou provar à família a realidade da imortalidade através de um fenômeno que aparenta ser doente pela não capacidade de disciplina daquela criança ou do jovem. Então, o fenômeno em si traz comprovações. Eu sou José, sou bisavô, o menino nem sabia desse nome, meu apelido era tal, eu morava em tal lugar e eu tinha esse dinheiro guardado e foi o pai desse menino que está ali, que era criança, que pegou aquele dinheiro na gaveta e levou para ele, escondeu esse dinheiro, e a pessoa tem a certeza que aquilo aconteceu e que ninguém sabia daquela situação. Então isso, né, é um forte indício de um fenômeno mediúnico. É algo que a gente precisa
perceber dentro desse processo. Se esses fenômenos acontecem com esses indícios, há uma pergunta para se fazer. Na presença desses fenômenos, significa ou significaria que não há um transtorno mental? Não. As coisas podem acontecer concomitantemente. Então, o indivíduo pode ser portador de um transtorno mental e ser médium. E um médium pode, durante a sua vida, em determinado momento, apresentar alterações mentais, tendo transtornos de ansiedade, tendo transtornos depressivos, podendo até ter experiências psicóticas que precisarão de um tratamento especializado. Outra pergunta que nos fazem é o seguinte: se esse fenômeno é ostensivo na vida de uma criança ou na vida de um adolescente ou jovem, quando e como estimular o desenvolvimento dessa mediunidade? É outra situação. E a gente vai separar a criança, o adolescente bem jovem, de um adolescente que já está caminhando, né, para uma fase mais adulta, e o jovem adulto. Vamos separar essas coisas. Por quê? Trabalhar com mediunidade exige capacidade de discernimento, exige disciplina no aprendizado e no treinamento, exige responsabilidade diante desse contexto. Então, o indivíduo, ele não pode, se é muito jovem, uma criança, ela não deve ser estimulada a aumentar essa capacidade de observação e nem de desenvolver a sua mediunidade. Isso é uma questão de bom senso. E o que fazer nesse fato? A primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar se essa criança está com alguma perturbação emocional, psíquica, algum transtorno mental para ser tratado. Se não, cuidar de dar uma orientação espiritual para essa criatura. E eu diria, e pode assustar muita gente nos escutando, dentro da crença que aquelas pessoas têm. Porque esse fenômeno, ele não acontece só com espíritas ou com umbandistas. Não. Esse fenômeno acontece com católicos, acontece com evangélicos, acontece inclusive na casa de ateus.
Eu já vi muitas vezes famílias de ateus assumirem um estudo e transformarem a vida num campo religioso por causa das manifestações mediúnicas ostensivas, com essas comprovações, dentro do lar, sejam por causa de crianças, jovens ou até por causa dos próprios adultos. Então, se você é católico, aprimore a sua atividade espiritual com o seu filho ou sua filha nesse contexto. Isso serve para os evangélicos, como serve para qualquer religioso. Outro fator, né? Vamos observar se essas manifestações, mesmo não sendo estimuladas, se elas vão crescer. Porque se isso estiver se acentuando, e nós estamos falando de crianças, né, bem jovens, isso vai ter que ser estudado e orientado de forma particular. Médiuns, eles podem ser médios ou trabalhar com mediunidade a partir de que idade? Olha, pré-adolescentes, adolescentes e jovens foram o principal grupo de médiuns que trabalharam juntos a Allan Kardec na construção do Livro dos Espíritos e das demais obras da codificação espírita. Então, não é porque também é uma criança, ou mais precisamente um adolescente muito jovem, que essa mediunidade não possa ser produtiva e ser trabalhada. Mas os riscos emocionais que essa criatura vive, a colocação de uma responsabilidade nesse indivíduo, nesse momento, é muito preocupante quando a gente fala de qualidade de vida da perspectiva emocional. Se o jovem, né, ele já está numa fase mais adiantada da adolescência, se ele apresenta uma maior maturidade no seu comportamento, não é uma coisa que foi cobrada, mas que vem espontaneamente dele. E se essa pessoa, né, ela, principalmente se ela tiver uma formação religiosa que envolva essas questões da mediunidade, ela deveria ter um espaço dentro da casa espírita para trabalhar com a sua mediunidade. Isso eu me preocupo muito, porque a gente vê muitas casas, ou a maioria das casas, bloqueando essa possibilidade para a juventude. E se esquece, né, que as principais médiuns
da codificação eram adolescentes, que Francisco Cândido Xavier tinha visões, escutava os espíritos e tinha experiências do seu fenômeno desde criança e começou o seu trabalho com 17 anos de idade. Lembrando que, na sua época, um jovem de 17 anos, embora pudesse assumir inúmeras responsabilidades, ele tinha uma maturidade mais infantil do que hoje um jovem de 17 anos, é porque a nossa cultura leva a uma maturação forçada de meninos e meninas. E que outros grandes médiuns, o próprio Divaldo Franco, começaram o trabalho mediúnico muito jovem. Para quem me conhece e acompanha o meu trabalho, mesmo antes do Instagram, sabem que eu trabalho mediunicamente e os primeiros fenômenos mediúnicos que se manifestaram na minha vida de uma forma ostensiva aconteceram. Eu tinha por volta, né, dos 15 para 16 anos de idade. Então eu era ainda muito jovem, né? Tanto que neste ano, né, que eu completei 65 anos de idade, eu vou completar agora em agosto 50 anos que eu comecei a trabalhar com os fenômenos mediúnicos. Então, isso tem que ser pensado. Então, nós temos que lembrar que o fenômeno espiritual, principalmente quando ele vem como obsessão espiritual, ele pode, num primeiro momento, se assemelhar a um transtorno mental. Ele pode desencadear um transtorno mental na vida da criatura, ou ele pode agravar um transtorno mental que essa criatura já apresenta. Essa diferenciação, ela exige pessoas sérias que tenham conhecimento desse fato. E do ponto de vista médico, profissionais que sejam pelo menos espiritualistas e que tenham capacidade de fazer essa diferenciação. Uma diferenciação que não cabe simplesmente ao campo religioso hoje. Eu me lembro que a primeira vez que eu organizei um estudo tentando fazer essas diferenciações, nós não tínhamos nenhum trabalho científico com esse tipo de encaminhamento sistematizado. E naquela época, né, onde falar sobre mediunidade dentro do meio
acadêmico, dentro da área médica era quase, né, uma blasfêmia, a gente se limitava a trazer isso ao trabalho dos grupos espíritas e depois das primeiras associações médicos espíritas, né? A primeira associação médico-espírita que existiu no Brasil, né, que existe até hoje, foi a Associação Médico Espírita de São Paulo, surgiu em 68 e só em 1986, ou seja, quase 20 anos depois, é fundada a Associação Médico Espírita de Minas Gerais, da qual eu sou um dos fundadores, né? Naquele tempo, para vocês imaginarem, eu tinha 4 anos de formado em medicina. Então, esses estudos naquela época eram vistos de uma forma até desrespeitosa pelos nossos colegas. Hoje, isso, graças a Deus, vem se modificando cada vez mais. Acho que nós voltamos aí à conexão, tivemos um pequeno problema da internet. Então, eu estava falando, né, que quando foi fundada a Associação Médico Espírita de Minas Gerais, eu tinha 4 anos de formado e que falar sobre isso em medicina era muito complicado. Mas a gente já via que para você diferenciar isso, você tem que ver a história da pessoa. Você tem que ver o conteúdo do fenômeno. E você tem que ter cuidado em observar as repercussões desses fenômenos na vida da criatura. E poder, né, acompanhar isso e orientar isso de uma maneira mais séria possível. Não fazendo afirmações bruscas que são perigosas, não mentir para as pessoas. Se eu não sei, não tenho obrigação de ter respostas prontas. Então, eu acho que nós precisamos, na verdade, ter essa clareza. Então, a gente percebe quando uma criança e um jovem tenha a possível manifestação mediúnica ostensiva, quando ele começa a trazer, através dos seus fenômenos, situações ou revelações ou informações que não são compatíveis com o conhecimento dele ou a maturidade dele e que podem ser comprovadas pelas pessoas. Então, às vezes, não é trazer uma informação do espírito, simplesmente. Mas se aquela criatura, ela tem 14 anos e diante de alguém que chega para ela, que está com um quadro, né, terminal, foi considerado que ela deve passar para os cuidados paliativos, porque não tem o que fazer e a ciência não tem informação. E essa pessoa, por exemplo, apresenta um câncer disseminado. E esse jovem ou essa jovem de 14 anos, que nunca viu aquela pessoa, coloca a mão na cabeça daquela pessoa, informa o que ela tem com clareza, propõe um tratamento espiritual que ela traz como informação que vem de uma orientação de um espírito.
e sem nenhum outro tipo de intervenção, a pessoa, passa a melhorar. E por exames você pode perceber que as metástases diminuíram, que os tumores reduziram e que houve uma melhora clínica, a gente tem que pensar na realidade do fenômeno espiritual na vida dessa criatura. E ter o cuidado muito grande, né, de cuidar dessa pessoa não como um ser especial, mas um ser que tem um dom e que esse dom precisa ser conduzido e utilizado com responsabilidade. Um dos graves problemas nesse contexto é a vaidade. Quando esses fenômenos são muito ostensivos em pessoas muito jovens, elas às vezes se encantam elas se sentem muito especiais e nesse contexto e nesse propósito as coisas ficam bastante complicadas. Então, isso exige inúmeros recursos para se trabalhar. E, de alguma maneira, nós vamos trazer, né, essas questões, como as questões sobre religiosidade e espiritualidade, no evento que nós vamos realizar nos dias 17 e 18 de junho, no Hotel Ramada, em Belo Horizonte. É um evento presencial. Ele não vai ser gravado, não vai ser colocado online, para venda online, porque a proposta não é de um curso, não é de uma palestra, como agora nós estamos fazendo. É um trabalho vivencial, para que a partir de experiências, de trocas de vivências, os pais e os educadores que ali estiverem presentes possam verdadeiramente aproveitar aquilo tudo que vai ser vivenciado e se munirem de ferramentas para melhorarem a relação com seus filhos e educandos, melhorando por consequência a condição das relações dessas criaturas consigo mesmas e diminuindo os transtornos mentais. Então, a Évila colocou aí, o evento vai ser dia 17 e 18 de junho no Hotel Ramada. Quem quiser conversar sobre eventos, saber sobre valores, né, saber sobre as condições que isso pode ser feito, liga para 31 984 66 7389. Contato com a Évila. Entre no nosso grupo de Zap. A gente tem apresentado informações sobre os temas todos os dias para vocês poderem participar. E se você conhece alguém, que tem vivenciado problemas com os filhos, sejam crianças ou sejam adolescentes e jovens, depressão, ansiedade, desafio, a dor, opositor, crianças com dificuldades na presença do autismo, do transtorno de espectro autista, na presença de um déficit intelectivo, um transtorno de hiperatividade, um transtorno de atenção, nos quadros
de tentativa de homicídio, de automutilação, nos comportamentos psicopatas, na dependência, seja ela química, tecnológica, emocional, nós temos inúmeras ferramentas e nós temos certeza que na jornada A Arte de Acolher, essas pessoas vão poder refletir e alcançarem outras alterações importantes nesse caminho para uma situação melhor dentro da família. Temos, ainda a lembrança de que essa nossa live, ela não vai ficar no Instagram. Ela vai ser editada pela equipe e daqui a alguns dias vai estar no nosso canal do YouTube. É Dr. Roberto Lúcio, que é o nosso canal, que é um canal de saúde mental e espiritualidade. E ali nós temos muitas palestras. Temos seminários, temos entrevistas não só que foram feitas conosco, mas entrevistas que nós tivemos com outras pessoas, outras pessoas que participaram aqui conosco, o Rossandro Klinde, a professora Lucielina Galvão, o Andrei Moreira e tantas outras pessoas que agora eu não saberia citar, que nós temos lá gravadas as nossas palestras, que podem certamente ajudar essas pessoas a refletirem, a conhecerem melhor o nosso trabalho. Nós estamos vendo aí, colocando, que é uma jornada, o que eu chamo de experiência transformadora. E temos companheiras aí, como a Leda Silva, falando sobre essa animação. Entre em contato, Leda, com a Évila, e se vocês têm alguém que acham que possa aproveitar, isso tem algumas vantagens importantes antes da gente encerrar. O valor que nós estamos cobrando é muito aquém do que o valor que uma família com esses desafios gastaria para ter uma orientação profissional individual para eles e com a grande duração. E a gente traz essa nossa experiência, não só do conhecimento, mas do trabalho em workshops, em trabalhos de vivências, não só feitos no Brasil, mas inclusive fora do Brasil. Nós já levamos essa técnica como aprendizado a Portugal, a convite do Ministério de Saúde português, no Hospital de Faro, na cidade de Faro, em Portugal. Por sinal, na quinta-feira eu estou viajando para Lisboa, volto na segunda, terça-feira certamente nós estamos aí. E nós vamos estar com as nossas atividades. Aquele dia de terça-feira eu tenho uma surpresa, agradável para todo mundo. Eu fui convidado às 19 horas, antes da nossa live na terça-feira, a conversar com o nosso querido Andrei Moreira, e nós vamos trazendo as notícias, ele vai colocar aí as notícias sobre isso. Então, fiquem atentos. Se vocês querem participar ou sabem de alguém que precisa participar, telefone 31 98466 7389 com a Évila. Ou no nosso site, www.robertolucio.com.br. Lá vocês podem ter informações e inscrições. Uma boa noite para vocês, até a semana que vem.
E nós, né, vamos aí continuando. E nesse final de semana estaremos em Lisboa falando nas jornadas portuguesas de saúde e espiritualidade. Um beijo no coração, até terça-feira que vem.